programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição a parceria entre o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil e o Sindiúte MG. Os estragos dos golpes de Estado em países da América Latina. O que move os educadores e educadoras na defesa de seus direitos. Mulheres reclamam falta de políticas públicas para a saúde e a educação. Os convidados do encontro latino-americano, Elias Munhoz, de Honduras, e Miguel Durralde, secretário de Educação da Argentina, fazem abordagens sobre as experiências de seus países durante o encontro pedagógico latino-americano sobre educação pública, democracia e resistências. Educação em debate. Elias Munhoz contou como se deu todo o processo de desgaste, enfrentamentos, perseguições até a prisão do presidente Manuel Zelaya. Mostrou como foi arquitetado o processo de golpe. Primero, en mi país, en Honduras, en el 2009, la derecha de nuestro país da un golpe de Estado a un presidente que había sido electo legítimamente a través del voto secreto y directo de toda una población. Las causas por las cuales en Honduras se da el golpe de Estado es porque la derecha en Honduras estaba inconforme de todas las políticas sociales que el gobierno estaba implementando para el pueblo. ¿Qué consecuencias un golpe traz para un povo? Después del golpe de Estado, la institucionalidad del país no funciona. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, es manipulada. El presidente actual quita y pone magistrados a la Corte Suprema y la Constitución ya dice cómo debe hacerse. El Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el mismo Congreso Nacional, toda la institucionalidad deja de funcionar. Miguel Durralde, secretário de Educação, Citera Argentina, abordou sobre a unificação das lutas no governo Macri. Nosotros fundamentalmente tenemos la experiencia a partir de lo que está sucediendo en nuestro país, que como ustedes saben, en 2015 ha ganado un gobierno de la derecha, entonces eso ha significado que nuestra organización sindical ha tenido que reconfigurar la estrategia de lucha, porque veníamos de unos 10 años aproximadamente de contar con políticas públicas que habían favorecido y ampliado los derechos de los sectores sociales. Por eso a partir del 2015 estamos sufriendo un retroceso de todas las conquistas logradas en años anteriores, así que nosotros hemos pasado de estar en una resistencia propositiva como fue en el gobierno anterior, ahora una resistencia hacia la ofensiva para defender todas las conquistas logradas. Así que un poco lo que queremos compartir con los compañeros es el papel que está jugando el sindicato docente y las centrales de trabajadores en este proceso de resistencia frente a los intentos de la restauración conservadora en la Argentina. Juan Gabriel Espínola, do Paraguai, também falou do golpe de Estado que aconteceu em seu país e de suas consequências para o povo e os educadores. Bueno, la consecuencia más nefasta para nosotros en Paraguay ha sido el de mantener la cultura, la ignorancia, el atraso. Los programas de gobierno fueron interrumpidos y de nuevo el gobierno conservador que tiene continuidad después del golpe mantiene e intenta ampliar com políticas inclusive repressivas. O jornalista Leonardo Severo, redator especial da Hora do Povo e observador internacional do caso, no Tribunal de Sentenças de Assunção, lançou o livro Curuguati, Carnificina para um Golpe. Ele narrou os fatos que sustentaram o golpe contra o presidente Fernando Lugo durante o encontro latino-americano. Como uma farsa jurídico-midiática se transformou num golpe parlamentar e com isso conseguiram afastar um governo constitucionalmente eleito, o presidente Fernando Lugo, que tinha uma forte sustentação popular e que vinha implementando medidas que se contrapunham aos interesses das transnacionais e do agronegócio. No dia 15 de junho de 2012, 324 policiais fortemente armados, com helicópteros, com bombas de gás, com fuzis,
com cavalos, com tudo que havia de mais moderno na tecnologia militar, gente treinada pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA, pelo Pentágono, com curso de contra-insurgência na Colômbia, ou seja, bastante evidente a intervenção norte-americana no caso, tentou cumprir um mandato judicial que era uma ordem de alienamento, em espanhol é de averiguação, para retirar 60 camponeses de uma terra pública. O que aconteceu? Esses 60 camponeses, metade deles eram mulheres, crianças e idosos, que tinham facões e foices, quando muito, umas gabuchas para matar bomba e coelho. Nesse processo, ocorreu um despejo, onde os negociadores dos dois lados acabaram sendo mortos com tiros na cabeça. Tiros claramente dados por franco-atiradores precisos, com armas de grosso calibre e que jamais poderiam ter sido dados com aquele tipo de armamento pessoal que os camponeses tinham. Esse confronto gerou 17 mortos, 6 policiais e 11 camponeses tombaram. A partir disso, se intensificou uma ampla campanha nos meios de comunicação para criminalizar o movimento, dizendo que eram terroristas, dizendo que eram incentivados pelo governo para tomar uma propriedade particular e que mereciam uma punição em virtude daquele sangue derramado. Por que isso aconteceu? Porque havia um ódio imenso nas elites do Paraguai, particularmente nas transnacionais e intransnacionais como a Monsanto e a Cargill, que não queriam que o governo Lugo tomasse medidas em relação aos transgênicos e em relação a um herbicida chamado Roundup. Também não queriam que o governo Lugo tomasse posição em relação a cerca de 8 milhões de hectares de terras, que eles chamam malavidas, em espanhol, que seriam as nossas terras griladas aqui no Brasil, ou seja, apropriadas na mão grande pelo latifúndio, e que colocavam em xeque toda a estrutura, a perversa estrutura agrária paraguaia, de extrema concentração na mão de poucas famílias. Atualidade. O projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil celebra 10 anos de parcerias e ações, colocando em debate práticas e experiências da escola básica, que se apresenta como um sujeito coletivo que disputa os sentidos da educação. E não há dúvidas de que essa dimensão faz da educação uma das instituições mais importantes do mundo e uma das mais inclusivas, apesar de todos os problemas que ela vivencia. A universidade tem produzido conhecimento, tem produzido respostas para as grandes questões da escola básica. Por outro lado, eu acho que tem uma dimensão que é o que a gente está tentando resgatar aqui esse ano, quais são as questões postas pelos colegas da escola básica, mas também quais são as respostas postas pelos colegas da escola básica. Que interrogações esses colegas nos permitem fazer, que interrogações esses colegas fazem sobre a própria universidade. A gente estava sempre discutindo aqui, quer dizer, à medida que os professores da escola básica, nossos colegas de profissão, nos interrogam sobre as nossas aulas, sobre os processos de formação da universidade, eles estão nos ajudando a refundar a universidade, a fazer uma universidade muito mais sensível
às questões postas pelo conjunto da escola básica. E isso é de fundamental importância se todos nós queremos, e eu acho que como queremos, pelo menos os que estão aqui nesse seminário, os nossos parceiros, como o Sindiúti, um parceiro fundamental para que a gente possa cada vez mais colocar a universidade, a escola básica, participando ou fazendo um movimento de participação num destino comum que nós temos. Quer dizer, não adianta queremos fazer uma universidade boa sem o concurso de uma escola básica boa, e eu acho que dificilmente nós teremos uma escola básica boa sem o concurso de uma boa universidade. Ivone, o que hoje a escola básica deve interrogar a universidade? Ou seja, que pergunta vocês, enquanto estudantes, gostariam de saber da universidade sobre a educação como um todo? Referente a tantas mazelas, né, que anda acontecendo aí nas redes mesmo, pública, municipal, estadual, né, que tanto cobram, mas na realidade, na prática, não realizam nada. Poderia ser melhor, né, o estudo dia a dia mesmo, respeito mesmo com os professores, que não está tendo mais, né, os alunos vão para a escola com aquele intuito de mais brincar do que estudar, porque não vê mesmo, né, se cumprir nada do que é falado. Em relação à valorização dos profissionais de educação, você que está se preparando para entrar, né, nessa área, como é que você enxerga essa realidade? Em questão de valorização, acho que deveria dar mais valor mesmo ao professor, porque para se chegar a ser um doutor, né, seja lá um advogado, um juiz, né, até mesmo os prefeitos, eles passaram pelos professores e deveriam dar, né, o valor merecido aos professores. E por que você está investindo nessa profissão, nessa carreira? Porque eu gosto mesmo de ensinar, né, e gosto de trabalho com criança. Por isso que eu estou investindo nessa área, educação infantil. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. O servidor em estágio probatório pode pedir remoção ou mudança de lotação? Sim, o servidor em estágio probatório pode sim pedir remoção ou mudança de lotação. O Estatuto do Magistério foi alterado em 2015, assim permitindo o servidor que está em estágio probatório também fazer o requerimento pedindo sua remoção ou sua mudança de lotação. Se tiver alguma dúvida sobre mudança de lotação ou remoção, só entrar em contato com o Departamento Jurídico do Sindiúti. Momento CUT Minas. Uma das primeiras falas, né, do ministro da Saúde do desgoverno Temer foi justamente questionar o princípio da universalização do SUS e dizer que o SUS está grande demais para os seus usuários. Então, nós, trabalhadores cutistas da Secretaria de Saúde do Trabalhador, queremos reafirmar que vamos lutar até o fim pela manutenção dos nossos direitos. O SUS é uma das políticas públicas maiores que nós temos no Brasil e também foi gestada pelos movimentos sociais. Nós não vamos abrir mão do SUS, né, essa grande política pública que várias políticas de saúde do trabalhador está dentro do SUS, como, por exemplo, a questão dos serestes e tantas outras políticas. Nós vamos lutar pela não retirada desse direito da classe trabalhadora. Com luta, com garra, o Temer sai na marra. Com luta, com garra, o Temer sai na marra. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. O Temer sai. Ai, ai, ai. Quero fazer um alerta a todos os profissionais da educação, da rede pública e para a sociedade em geral. Nós iniciaremos em agosto com votações muito preocupantes no Congresso Nacional. O governo golpista do Michel Temer apresentou uma proposta de emenda à Constituição, que é a 241, que limitará os gastos em saúde e em educação para os próximos 20 anos. Isso terá impactos diretos e estruturais
na escola pública, na vida do trabalhador em educação e na vida da comunidade escolar. Nós teremos impactos no programa de livro didático, no programa de alimentação escolar, no programa de transporte escolar, na política nacional do piso salarial profissional nacional, na escola de tempo integral, impacto que nós não teremos mais o aumento das vagas das universidades públicas, ao contrário, caminhamos para a sua privatização, o fim da política do ensino profissionalizante. Então, é uma situação muito complicada que os meios de comunicação pouco falam, mas que trará impactos para as próximas gerações que não encontrarão a escola pública mais como nós a conhecemos se essa proposta de emenda à Constituição for efetivada. Na saúde, os impactos são semelhantes. Nós estamos falando de diminuir ou acabar com programas relacionados, por exemplo, ao SAMU, às UPAs, mais médicos, programas nacionais de combate ao câncer, programas nacionais de vacinação. A saúde também sofrerá consequências estruturais e, como o Sistema Único de Saúde nós o conhecemos, ele também não permanecerá com cortes tão drásticos de investimentos. O que esse governo golpista faz é disputar um orçamento que antes era para a maioria da população e agora ele quer disputar para os seus interesses privatistas, para os seus interesses privados. Caminhamos para a retirada de recursos importantes da educação e da saúde e para a privatização dessas duas áreas. Paralelo a isso, também está em curso e para votação no início de agosto um projeto de lei, que é o 257, que fala sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Mas o que esse projeto fará mesmo é impor condições muito rígidas e de um ajuste nas costas dos servidores públicos. Quando isso acontece com o servidor público, quem paga a conta é a população, porque haverá restrições em relação a concursos públicos, a reajustes salariais, aumento de contribuição previdenciária, nós teremos menos servidores públicos e, consequentemente, isso também afeta a qualidade e a quantidade dos serviços públicos prestados à população. Então, o que está em curso no nosso país, junto com o golpe, é exatamente a retirada de direitos da população de ter o financiamento de políticas como saúde e educação e a prestação de serviços. Então, é muito importante que, nesse mês de agosto, além das nossas lutas locais, as nossas lutas corporativas, nós possamos fazer uma luta geral, entendendo que a luta pela democracia e contra a ruptura democrática que está em curso no nosso país também é a luta por avançar em direitos. Não haverá nenhum debate e avanço em direitos se nós não tivermos liberdade para fazer a luta e se nós passarmos a enfrentar um Estado neoliberal que fará um período intenso de retirada de direitos, nos sobrando a resistência e uma resistência muito necessária e muito forte. Então, é importante que a gente participe das mobilizações de agosto, que serão propostas pelo movimento social, pelo movimento sindical, pela Frente Brasil Popular, para que nós possamos enfrentar essa realidade, e que a gente converse com a população, porque as consequências desses projetos, dessa proposta de emenda à Constituição, os meios de comunicação não contam à população. Mulheres em Marcha. A pedagoga Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma Rousseff, diz não à violência contra a mulher. Na minha opinião, já passou da hora da sociedade brasileira dizer um basta à violência contra a mulher. É inaceitável que uma democracia como é o Brasil, como nós temos lutado para construir no Brasil, tenha índices tão alarmantes de violência contra a mulher. Nós caminhamos lutando para a superação disso. Mas agora, nesse momento do governo golpista, o que nós assistimos foi uma das primeiras iniciativas, que foi a extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. E a distribuição dessas áreas em secretarias dentro de um outro ministério, que é o Ministério da Justiça e Cidadania. A questão da violência contra a mulher é uma questão da luta pelo direito de ser quem se é, pela luta e pela liberdade de todas nós mulheres, que temos o direito de ir e vir, que temos o direito sobre o nosso corpo, que temos direitos reprodutivos, e essa é uma conquista que nós, mulheres, conquistamos, avançamos e desenvolvemos na sociedade brasileira e que ninguém pode tirar, nenhum golpe deve tirar, e nós temos que resistir sempre e denunciar a violência. Calendário de lutas. Em
luta, educadores mineiros voltam a pressionar o governo por seus direitos. Um ano após o movimento das superintendências regionais de ensino e do órgão central, que motivou uma greve histórica da categoria, os servidores voltaram a se reunir e traçaram novas estratégias de luta. Foi um ano de muita luta, uma greve histórica, foram mais de 80 dias de greve, além de todas as mobilizações. Nesse dia 27 de julho de 2016, nós assinamos um relatório conclusivo do grupo de trabalho que foi criado a partir da greve. O relatório reconhece as distorções existentes que a categoria já denunciava e tanto batalha para a sua modificação. Agora nós entraremos numa nova fase nesse segundo semestre de 2016, fazendo a cobrança para que o governo cumpra os acordos que ele assinou com a categoria em 2015, seja o acordo geral de maio e seja um acordo específico assinado para a suspensão da greve das superintendências regionais de ensino em outubro. O balanço é muito positivo. Primeiro, porque a gente só consegue modificar a nossa condição de trabalho, a nossa relação no trabalho pela luta coletiva. Se comportar individualmente não resulta em nada de mudança na vida de cada um, de cada trabalhador. Então, o balanço é positivo, primeiro pela capacidade de mobilização, de organização. As superintendências aí gritaram pelo seu reconhecimento, por serem vistas, ouvidas e por quererem também discutir os rumos da luta coletiva. E é isso que é muito importante para prosseguir, a capacidade de continuar construindo coletivamente, de ter essa identidade coletiva enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora e fortalecendo cada vez mais o nosso sindicato. As avaliações do movimento das superintendências regionais de ensino e do órgão central são positivas. Porém, os servidores acreditam que é preciso fortalecer a luta para que o governo cumpra o que assinou com a categoria. Eu sou Luiz Carlos, analista educacional da Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre. A minha avaliação sobre a nossa organização é que ela é vitoriosa, em virtude de que nós fizemos a mobilização em todo o estado há um ano e conseguimos a conscientização de todos os educadores para uma luta comum. Mas apesar da nossa vitória, uma ressalva que eu faço é que é preciso que haja um comprometimento maior do governo para atender às nossas reivindicações e também uma conscientização maior daqueles que não entenderam o significado da participação para que possam participar conosco, porque sem participação de todos, a vitória ela tende a não ser a que almejamos. Meu nome é Joelisa, eu trabalho na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí, sou técnica da educação e faço parte também do grupo de trabalho instituído das superintendências e órgão central. Desde a finalização da nossa greve em outubro de 2015. Bom, dentro deste um ano de luta, eu faço uma avaliação muito positiva do nosso movimento, porque há um ano atrás ninguém conhecia a superintendência. Hoje nós conseguimos sair da invisibilidade. Hoje a gente passa, todo mundo nos conhece, o governo sabe que tem essa categoria, que a categoria está forte, está se organizando e cada dia mais avançando. O sentimento que a gente faz hoje, realmente a gente tem que, é um balanço positivo, mas a gente tem que avançar. Devemos fortalecer nossas bases em prol do que a gente almeja, que é a correção das nossas carreiras. A superintendência vem passando por um processo de descaso ao longo desses 12 anos, onde que todos os governos que passaram nunca reconheciam que a gente tinha esse pleito, que as nossas carreiras estavam erradas, mas ninguém nunca tomou uma atitude para poder consertar. Com a finalização do grupo de trabalho, hoje nós temos um documento do governo reconhecendo as nossas distorções. Isso é um avanço muito grande e agora só falta simplesmente efetivar, ou seja, tem que sair do grupo, tem que sair do papel e começar esse projeto de lei ser encaminhado e a gente sancionar essa lei e começar a receber a primeira parcela das nossas distorções. Mas isso é uma luta que a gente vai ter que travar com o governo, mas com fé e confiança e muita força de mobilização, a gente vai conseguir sair vitorioso dessa luta. Eu sou Soraya, eu sou técnica da educação e trabalho no órgão central da Secretaria de Estado de Educação.
A minha avaliação desse movimento todo que teve início hoje, um dia emblemático, 27 de julho, é um ano, né, do início da nossa greve. Então, a avaliação sobre isso é a unidade que foi criada entre os servidores administrativos do órgão central e das superintendências regionais de ensino. Isso foi muito importante para conhecer também e empoderar todos esses servidores no entendimento do que significa uma luta coletiva, que nós só vamos alcançar alguma coisa se nós estivermos à frente dessa batalha. Meu nome é Diego, eu sou analista educacional no órgão central da Secretaria de Estado de Educação e eu tenho o orgulho, a honra de ter participado desse primeiro movimento, né, movimento histórico, que foi a primeira greve dos servidores das SRS e do órgão central, que são servidores administrativos, digamos assim. Foi um movimento histórico. Eu acho que o principal fruto, a principal conquista disso tudo foi porque nós saímos da invisibilidade. Isso foi, sem dúvida alguma, a maior conquista. E o melhor de tudo, nós saímos dessa invisibilidade no seio do Sindiúti. Isso é que foi o melhor de tudo, porque nós passamos a existir para a sociedade, para a Assembleia, para o próprio Estado e no seio do Sindiúti, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Então, assim, aquela unificação que veio desde a UTE, ela foi um passo muito importante com a nossa entrada nesse movimento e no Sindiúti. Eu acho que o principal ganho foi esse, a saída da invisibilidade, a criação de uma identidade e esse estreitamento com o Sindiúti. Isso já tem produzido ganhos, já tem produzido conquistas. A gente tem um acordo, nós estamos agora no eixo de todas as carreiras da educação de cumprimento de acordos e nós temos o nosso acordo, além do acordo geral da categoria. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Troca de experiências, tomada de conhecimento e reafirmação de compromissos. Esses foram os principais pontos destacados pelos participantes do 10º Encontro Nacional de Aposentados. Ele é de grande importância porque ele aglutina a participação de professores aposentados de vários estados do Brasil. De acordo com o que nós vimos e assistimos aqui, nós podemos estar inovando as nossas ações dentro dos nossos sindicatos. Muito bom. Se fosse para atribuir uma nota, eu daria 10. Durante todo o dia, os sindicatos e entidades que participaram do encontro apresentaram suas realizações e projetos. E nós vamos levando daqui muita coisa que os outros estados estão fazendo e que nós ainda não conseguimos realizar. Tá? Nós vimos aqui em relação à valorização profissional, tanto do ativo, né, quanto do aposentado. Conhecer a realidade dos nossos trabalhadores em educação em cada um desses estados. E nos irmanamos com eles também, porque no estado do Paraná enfrentamos as mesmas dificuldades. Um governo déspota que vem agora na retirada de direitos tão arduamente conquistados através do tempo. Nosso lema é: direito não se retira, se amplia. A dinâmica do Congresso funciona também para integrar todos os profissionais que atuam na área de educação no Brasil. Uma escola, ela não funciona só com direção e professores, ela funciona também com os funcionários. Então nós somos todos educadores. E se somos todos educadores, nós temos que participar mesmo de todos os eventos referentes à educação. Seja aqui na CNTE, seja dos aposentados, os não aposentados, os congressos. O relatório produzido pelos grupos formados no 2º dia de evento foi apresentado e aprovado na plenária final. Entre as deliberações estão a criação de uma política que incentive a participação dos aposentados no meio sindical. A luta pela paridade salarial com integralidade também foi um dos pontos destacados, assim como a promoção pela saúde e o lazer. A 10ª edição do Encontro Nacional de Aposentados aconteceu em Natal entre os dias 5 e 8 de julho. Isso traz muito subsídio para a gente trabalhar os nossos aposentados na nossa sede e nos enriquece com essas experiências que são compartilhadas aqui ao longo das discussões. Obrigada pela sua companhia. Fique agora com o nosso quadro de humor.